Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Apologia de um compêndio científico de relação à vida. Quero com muita satisfação mostrar este grande texto que fiz, um livro feito e elaborado por mim, que fiz com muita honra e satisfação, que servirá como um apoio de saber sobre o corpo, espírito e alma que nós aqui pesquisamos ao rumo de uma existência, sobre a vida que guardo como segurança de minha vida, sobre os enfermos, doenças e moléstias que o mundo é desatinado por uma realidade da própria vida, e quero que sintam a nobreza de meus estudos sobre a vida atrás da felicidade de viver e ser feliz, que se enrolam nessas inúmeras páginas teoricamente de grandes mestres estudiosos da ciência e de grande curiosidade de minha sabedoria, que se acende junto ao meu livro, que vai dentro como uma emanação de luz sobre a vida e seus contextos de viver e ser feliz em plena saúde. Quero com firmeza pôr em ponto de vista dos leitores que esse compêndio feito e criado por mim é uma extraordinária lembrança que guardo com amor e afeto para todos ler e entender com extraordinária firmeza que a vida em nós há algo muito de valor por sermos humanos e filhos de Deus, e saber compreender cada detalhe narrado nestas pequenas folhas, que nasceu de um sentimento e pensamento que a vida é como uma caixa de ressonância eterna por nunca parar de tocar sempre a mesma música ou a mesma vida, que é pulsação constante por toda a vida. A biologia é a ciência que estuda a vida e os organismos vivos, sua estrutura, crescimento, funcionamento, reprodução, origem, evolução, distribuição, bem como suas relações com o ambiente e entre si. Biociência, ciências biológicas, compreende várias outras e ciências especializadas, como B.es, a ecologia, a bioquímica, a genética, a zoologia e a botânica. A vitamina na bioquímica, cada uma das moléculas orgânicas presentes em quantidades relativamente pequenas em seres vivos, mas essenciais para o metabolismo. Os sais minerais são nutrientes que fornecem substâncias importantes como sódio, potássio, cálcio e ferro, etc. A proteína na bioquímica é uma macromolécula composta de uma ou mais cadeias polipeptídicas, cada uma possuindo uma sequência de aminoácidos e peso moleculares característicos. Protídeo representa uma grande porção da massa dos seres vivos e é necessária na dieta de animais e organismos que não realizam a fotossíntese. A célula é a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. O corpo humano é um conjunto da estrutura óssea e muscular que comporta o organismo humano. É o responsável também por manter a vida humana, juntamente com todas as outras funções vitais que o corpo humano desempenha. A musculação é um complexo de movimentos musculares. O mineral é um corpo natural, sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Cada mineral é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem.
O reino vegetal é o reino da natureza que agrupa as plantas, um vasto conjunto de organismos eucariotas multicelulares, sem motilidade e predominantemente autotróficos fotossintéticos, contendo células que em geral incluem ou mais cloroplastos, organelos. O reino mineral, diferente dos reinos animal e vegetal, é formado por tudo aquilo que não possui vida, por exemplo, a água, o solo, os gases, os minérios, as rochas, a origem dos minerais que são caracterizadas pelo resfriamento do magma, precipitação de sais ou rearranjo de íons metamorfismo. O reino plantar traça o conceito, o que é, significado. O reino plantar é um conceito que pertence à área da biologia e se refere ao grupo formado por todas as plantas terrestres, incluindo desde musgos até as grandes árvores da Amazônia. As enzimas são substâncias orgânicas com a função de catalisar outras reações químicas e aperfeiçoar a produção de outros compostos essenciais para a nossa saúde. Doenças autoimunes é a falha em uma divisão funcional do sistema imunológico chamada de autotolerância, que resulta em respostas imunes contra as células e tecidos do próprio organismo. Qualquer doença que resulte deste tipo de resposta é chamada de doença autoimune. Os átomos para os pensadores do atomismo, cada uma das partículas minúsculas, eternas e indivisíveis, que se combinam e desagregam movidas por forças mecânicas da natureza, determinando desta maneira as características de cada objeto. O elemento químico é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. O número atômico é a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. A fisiologia é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos e sistemas dos seres vivos sábios, biofisiologia. As funções que são comuns a todos os seres vivos, também chamadas funções vitais, incluem as funções da reprodução, incluindo a gametogênese, a fecundação, a propagação dos esporos ou outras estruturas reprodutivas, etc. As funções do metabolismo, como a respiração, alimentação, as funções do catabolismo. Os genes, na definição da genética clássica, e a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contém a informação genética. Química é o estudo científico da constituição da matéria, suas propriedades, transformações e as leis que as regem. Bioquímica é a ciência ou ramo interdisciplinar que utiliza princípios e métodos da química na investigação das transformações que ocorrem nas substâncias e moléculas provenientes de seres vivos e de seus processos metabólicos, química biológica, química fisiológica. A alquimia é o químico da Idade Média que procurava descobrir a panaceia universal, o remédio contra todos os males físicos e morais, e a pedra filosofal, que deveria transformar os metais em ouro, espagira. A metafísica no aristotelismo, subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a respeito da natureza primacial do ser. Filosofia primeira. No kantismo, estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda a especulação a respeito de realidades suprassensíveis à totalidade cósmica, Deus ou a alma humana, e fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. O corpo é primeiro entendimento do que é o corpo e fica por ser a parte visível, ou seja, aquilo em que habitamos no mundo físico. Há trechos na Bíblia em que afirmam que Deus fez o homem do pó da terra, que surgiu no catolicismo romano e do Islã. A composição orgânica do corpo tem 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio,
5% de nitrogênio e 3,5% distribuídos entre outros 15 elementos como cálcio, potássio, enxofre, sódio, iodo, cloro, zinco, entre outros. Coincidência ou não, essa também é a mesma composição orgânica da Terra. Ou seja, a terra que dá vida aos seres humanos é a mesma da terra que produz os alimentos. A Bíblia é bem enfática ao dizer que Jesus em tudo se fez homem, mas também era 100% espírito. Mas para Deus, o corpo é o seu endereço, ou santuário, ou tabernáculo de carne, ou até mesmo um pequeno Deus. A alma no Novo Testamento reconhece a alma como psique, traduzido do grego como Created with parte free interna version for invisível. non-commercial use. Ela é considerada a sede das emoções que trabalha no campo da mente humana e das sensações emotivas. Ainda no Antigo Testamento eram sugeridos 4 categorias de almas. A alma biológica é ligada às emoções em sentido físico, a alma eterna dádiva de Deus, uma alma diferenciada, a alma como cidadão e a alma como sentimentos como alegria e tristeza. O espírito é a parte que liga os cristãos a Deus, é a ligação com coisas espirituais, é algo que pertence apenas ao homem. Na Bíblia vemos que o espírito foi insuflado nas narinas de Adão. A ligação entre o Espírito e Deus acontece através da oração, do louvor e da glória ao mesmo. O Espírito pode reger a vida e o caráter do homem, representando a natureza e o transformando cada dia na imagem verdadeira e semelhança de Deus. É o princípio ativo da nossa vida espiritual e é também Created imortal, with free version for responsável non-commercial por use. manter uma ligação com Deus e receber seus conhecimentos. Homogêneo ao que possui igual natureza e, ou apresenta semelhança de estrutura, função, distribuição, etc. Em relação a disse de qualquer coisa em comparação com outra. É o que apresenta a grande unidade, a adesão entre seus elementos. A física é a ciência ao que investiga as leis do universo no que diz respeito à matéria e à energia, que são seus constituintes, e suas interações. A física quântica é um ramo teórico da ciência que estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, ou seja, que são iguais ou menores que os átomos, como os elétrons, os prótons, as moléculas e os fótons, por exemplo. Os 5 reinos é a categoria de maior abrangência e engloba seres vivos que apresentam características semelhantes, porém algumas peculiaridades importantes. Atualmente consideramos a existência de 5 reinos: Monera, protista ou protoptista, fungi, planta e animalia. Os 7 cinco sentidos são o paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos do corpo humano. Muitas vezes escutamos a afirmação de que temos 5 sentidos. Mas o que estudiosos como o neurologista Álvaro Pascoal Leone e os psicólogos Daniel Simons e Christopher Chavitz, da Universidade de Harvard, nos dizem é que a nossa capacidade de perceber o mundo, tanto internamente quanto externamente, vai muito além dos básicos 5 sentidos aristotélicos. Para termos uma noção do que isso quer dizer, podemos tentar responder perguntas. No começo, a pergunta do título parece boba. Na escola, aprendemos que são apenas 5 traços: visão, audição, Created with free tato, version for olfato e non-commercial paladar. use. Aí veio a ficção para expandir nossos horizontes. Traço o filme O Sexto Sentido nos apresentou mais um, responsável por perceber experiências extrasensoriais e sobrenaturais. Enquanto no universo do desenho Os Cavaleiros do Zodíaco é possível alcançar até o 8º sentido, que seria superior a todos os demais. Mas qual dessas suposições está certa? A resposta pode parecer absurda, mas um pouco de pesquisa nos leva à resposta de que não estamos restritos aos sentidos clássicos. Porém, a ficção também não é certa nas explicações. Os números variam de acordo com a pesquisa desenvolvida e vão de um mínimo de 9 para um máximo de 33 diferentes percepções. Quebrando o mito. Os sentidos mais comuns que conhecemos e aprendemos são os chamados sentidos fundamentais.
A classificação é atribuída ao filósofo grego Aristóteles e leva em conta os métodos de percepção mais básicos do corpo humano, capazes de explicar nossa relação com os diferentes estímulos do ambiente. Ainda assim, isso não quer dizer que tal informação está errada, mas apenas incompleta. Tato, paladar, olfato, visão e audição fazem parte de uma resposta consensual para isso. Todos eles existem, mas podem ser expandidos para classificações mais complexas. O problema é que não há uma formulação oficial para quantos sentidos existiriam no corpo humano. Como as ramificações mais complexas envolvem um conhecimento científico mais específico, vamos abordar o que seriam os 4 sentidos adicionais do nosso corpo. As percepções. Fora da ficção, a percepção não tem nada a ver com eu vejo gente morta ou qualquer outro tipo de experiência sobrenatural. 2 dos sentidos estão fortemente relacionados com sensações bastante cotidianas, mas que você nem imagina que se encaixe nessa categoria. Propriocepção. Quando você está de olhos fechados, por exemplo, você consegue perceber os músculos e membros de seu corpo, mesmo que não consiga enxergá-los. Esse é o chamado sentido da propriocepção, ou localização espacial do corpo. Olha só como ele é importante. Feche os olhos e encoste o dedo indicador direito em seu umbigo. O responsável por mostrar inconscientemente a você onde estão essas partes do corpo é a propriocepção. Equilíbrio. Outra percepção importante diz respeito ao equilíbrio, que é um dos mais importantes sentidos do nosso organismo. Afinal, ele é o responsável por nos fazer ficar de pé, caminhar por aí, sentir a gravidade que age sobre nosso corpo e praticar esportes, por exemplo. Ele funciona a partir da movimentação de fluidos presentes no ouvido interno, que balançam de acordo com nossas ações. Os superpoderes da pele. Um dos mecanismos mais fascinantes do corpo humano é o que o sistema nervoso é capaz de fazer a partir da pele. Ela reage ao contato com qualquer objeto, traço e de maneira diferente se a tocamos com um tubo de gelo ou uma brasa, por exemplo. É ela responsável pelos outros sentidos adicionais do corpo humano. Termocepção. É na pele que estariam concentrados o maior número de sentidos adicionais, graças ao alto número de terminações nervosas diferentes. O que chamamos de tato, portanto, pode ser expandido para a termocepção, que é o ato de sentir mudanças de temperatura, como a água gelada ou quando você chega perto do fogão ligado, por exemplo. Além disso, essa é uma característica de defesa muito importante, já que nos mantém longe de eventuais perigos como temperaturas muito altas ou baixas. Mas, assim como os demais sentidos do corpo, ele não funciona sem a ajuda de outros mecanismos. Nocicepção. Essa percepção está geralmente associada com outros sentidos, já que é ativada para alertar sobre a dor. Pode ser uma presença física a partir do toque, como um sopro ou uma agulha, até feridas térmicas como queimaduras e químicas como inflamações. Os responsáveis por detectar tudo isso são sensores espalhados por todo o corpo chamados de nociceptores. Os sentidos internos. Mas nenhum desses sentidos funcionaria sem a atividade cerebral e nosso sistema nervoso. Além dos mecanismos já citados, o organismo é capaz de manifestar percepções que você nem percebe que estão em funcionamento, mas que são essenciais para a nossa existência. Até o funcionamento dos órgãos podem ser considerados sentidos isolados, como a filtragem dos rins ou a liberação de secreções pelo fígado. Sem entrar em assuntos mais complexos, é possível citar ainda percepções como fome, sede ou a passagem do tempo. Além disso, segundo alguns dos estudos que aumentam o número de sentidos humanos para 21 ou 33, partes bem mais específicas do corpo também entram na lista, como vários receptores sensoriais espalhados pelos pulmões, cérebro ou medula. Sinestesia.
Algumas pessoas dizem serem capazes de relacionar cores, cheiros, sons ou gostos entre si, mesmo que eles não estejam presentes no ambiente. Como ler o verde é um gosto adocicado ou sentir imediatamente o cheiro de carne ao ver uma imagem de um churrasco sendo feito, por exemplo. Created with free version for Isso é a non-commercial use. sinestesia, um fenômeno bastante curioso com relação aos sentidos. Quem a possui é capaz de misturar mais de um plano sensorial, causando efeitos como nos exemplos citados acima. Normalmente, essa atividade está relacionada ao uso de drogas alucinógenas, mas há quem desenvolva esse superpoder sem o auxílio de nenhuma substância. Agora que você já sabe que o corpo humano tem mais de 5 sentidos, perceba durante o cotidiano quantas vezes você utiliza cada um dos sentidos complementares. Traços se assuste ao imaginar como seria viver sem um deles. Os 7 chakras e seus significados. Existem 7 chakras principais que estão associados ao sistema endócrino do corpo humano, localizados ao longo da coluna vertebral. De baixo para cima são: básico, sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Created with free O version poder da for mente. non-commercial use. Estamos falando da sua própria capacidade de mudar a sua vida. A maioria de nós está ciente da existência de uma mente subconsciente, mas não sabemos necessariamente o que ela é, o que faz ou como a dominamos. A Yoga Yoga significa controlar, unir. É um termo de origem sânscrita, uma língua presente na Índia, em especial na religião hinduísta. Yoga é um conceito, é uma filosofia que trabalha o corpo e a mente através de disciplinas tradicionais de quem a pratica. A psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. É um conjunto dos traços psicológicos característicos de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Agora vamos decifrar várias questões que eu aqui emprego com muito amor de tudo sobre a vida e suas variantes estratégias em que vivemos. O corpo humano tem mais com eficiência aos nossos olhos que talvez não enxergue simplesmente as relações do ser humano entre a ciência e a vida. E muito obrigado a todos. Quero que todos gostem e sei que vão gostar do meu ponto de vista que citei. Este livro foi elaborado como uma luz que nasceu do azul do céu e brotou na terra como uma rosa. Virar um homem sideral como um sonho que vimos, guardamos e sentimos ao ver. É uma lembrança para sempre e que possam usar e entender tudo o que tem neste livro, porque a vida é uma reconstituição de uma obra essencial feita e criada pela natureza e o universo a construir. Se a chama do fogo que queima e acende como a luz do sol que esquenta e ilumina por toda a terra, e nós, por filhos sanguíneos dela e do céu, nós sentimos e vimos que a vida que desde o princípio se fez em homem, ou por procedência do homem se fez a terra. Talvez as águas mais fluentes das nascentes dominadas pelas ondinogênias das águas subterrâneas da terra se fizeram no homem um fluxo de alto valor. Talvez o fogo mais ardente e destrutivo das salamandras que suposta ação do homem é vigorizar para sempre por toda a vida. Talvez o ar que faz grandes ciclones gira sobre a terra, assustar e matar o homem. O ar com seus silfos que oxigena o próprio homem na terra e se alinha em 4 elementos constitutivos da natureza em uma rota de destruir para outra vez construir no homem com valor, sendo um pequeno universo de cariria tantas transformações na terra, ficando tudo por uma pulsação da vida para a par da eternidade nunca esquecida. Este livro serve como uma virtude na vida de espalhar o fogo dos mais fracos e sofridos e indagar o fogo mais forte e rigoroso para todos na vida. Acredito que diante da luz da visão nós vamos nos entender a noção da vida e da criação do universo, que junto possamos nos encontrar e ver que a vida nos revela por nossos grandes esforços a real qualidade de viver e por segredo oculto a realeza divindade de viver dos deuses. Gêmeo sobre um medo perdido que se revela sobre nós.
trabalho e ilustres amigos, eu tenho andado bastante em minha vida com muita prosperidade e afeto pela natureza eterna que sempre nos cercou com uma grande variedade infinita de belas imagens naturais em diversos lugares, tanto habitat quanto não habitat, que tomou meu coração de amor e afeto pela vida, que aos poucos fui compreendendo e valorizando o meio ambiente que anda sendo atacado prejudicialmente pelo homem com sua ganância, explorando diversas matas e reservas florestais, causando a fauna e a flora em diversos países do mundo, que hoje não se sabe onde vai parar estes desmatamentos prejudiciais à vida dos animais e do homem na terra, a matar e destruir para fins indústrias e comércios ilegais de madeiras que são desatinados por grandes agricultores de lavouras e grandes industriais, a botar máquinas agrícolas a desmatar lindas e encantadas florestas com seu verde tropical, com as lindas rosas coloridas do meio de diversas árvores gigantescas, com seus vales encantados por uma satisfação e criação da natureza viva que nos faz entardecer nossas horas mais sinceras, que buscamos em plena vida, que nós cativamos tudo pela paz e amor ao mundo das belas paisagens que entram em harmonia silenciosa com a vida, como um contratempo de luz que nos desperta para encarar as dificuldades lá fora no cotidiano desumano. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.